Bom, muita gente sabe que eu sou um dos principais caras que fica pegando no pé dos shows do SmackDown, né? E às vezes é brincadeira, obviamente, porque é rival do Raw, tal, eu sou torcedor do Raw, no Survivor Series, esse tipo de coisa. Mas às vezes é sério, às vezes eu sinto que o SmackDown, ele é um show que você pode colocar quem for lá, ele demora um pouco pra engrenar. E assim, por que eu falo isso? É porque é só você reparar que recentemente, o SmackDown ele começou a ser transmitido lá nos Estados Unidos no canal Fox americano. E cara, tinha uma expectativa gigantesca que a partir dessa mudança, o show do SmackDown ia ser um bom show e a audiência do show ia ser maior do que normalmente era. E no fim das contas, as expectativas não foram cumpridas exatamente, né? Em termos de audiência, até começou bem, tal, como uma novidade, mas depois já voltou ali para uma média normalzona, bem regular. O Raw, que tá num canal muito menor, fica ali 300 mil pessoas a menos na audiência, às vezes 200 mil, às vezes 400 mil, mas fica nisso, sabe? O SmackDown ainda assim continua equilibrado ali com o Raw, mesmo estando em um canal muito maior. E as qualidades dos shows, se você for avaliar bem, o SmackDown ele enfrenta diversos problemas, vários combates ali meio que genéricos. O pessoal dizia que o SmackDown na Fox ia ser focado mais no lado esportivo e menos no entretenimento, mas se você for avaliar até no show do Raw, você teve mais combates ali com liberdades para focar nesse lado esportivo do que no próprio SmackDown desde que chegou na Fox, né? Só que não é algo só de agora. Teve a mudança lá do SmackDown Live, quando o SmackDown começou a ser transmitido ao vivo também, que foi uma novidade legal. Teve um primeiro ano muito bom, mas eu acho que foi bom justamente pelo contrário, né? O SmackDown ele focou mais no entretenimento do que no lado esportivo. Só você lembrar das rivalidades do Ambrose com o AJ Styles, o James Ellsworth envolvido, o The Miz contra o Dolph Ziggler também, uma storyline ali de até carreira em jogo, o Bray Wyatt contra o Randy Orton, não preciso nem dizer ali o que foi aquilo, depois os retornos que o John Cena realizava. Então, cara, foi um período muito bom do SmackDown Live, onde você ali no Raw, paralelamente tinha Seth Rollins, você tinha Kevin Owens, você tinha Sami Zayn, você tinha vários caras ali que eram ali mais focados, ou deveriam ser mais focados no lado esportivo, caras que eram melhores wrestlers, digamos assim, pelo menos teoricamente. Já no SmackDown eram caras ali que, The Miz ali, Ziggler, Randy Orton, Bray Wyatt, como eu citei aí, nomes que não são ruins, são talentosos, mas nem se compara ali em termos de wrestling, né? Em termos de habilidade dentro do ringue. Mas ainda assim, conseguiam fazer um show muito mais interessante, porque eram bem melhores superstars, a gente pode colocar dessa maneira. E eu acho que é isso que falta muitas vezes pro SmackDown, a falta de superstars completos, né? Você tem aí, mais recentemente, o Miz, que continua fazendo aí coisas interessantes no Miz TV, só que ainda não começaram a utilizar ele para rivalizar, só estão utilizando ele ultimamente só para fazer entrevistas ali, só para conversar com a galera. Isso é bom, isso é legal, isso promove as coisas, mas o Miz ele é mais interessante ainda quando ele está envolvido diretamente na rivalidade também, participando dela, disputando dela, né? Isso que é interessante no Miz, porque ele é um cara ali que ele consegue se comunicar muito bem. Aí você tem lá o próprio Bray Wyatt. Se fosse o Bray Wyatt antigo, eu acho que o show estaria também ali agregando muito mais do que esse personagem novo do Bray Wyatt, que apesar de ter um hype maior em cima dele, é ainda um personagem que vive da caça divertida e falando um monte de coisa que muita gente não entende, não faz aquelas mensagens subliminares que o povo tanto gostaria. E depois aqueles ataques aleatórios que vem acontecendo aí bastante. Se fosse o antigo Bray Wyatt que fazia promos ali, que se direcionava às pessoas e tal, aí a gente conhecia como era. O problema daquele Bray Wyatt para mim não era o personagem. O problema daquele Bray Wyatt sempre foi ali uma questão de ele, no fim das contas, sempre perder as rivalidades e aquilo ir desgastando um pouco. Era necessária uma mudança, de fato, mas esse novo personagem dele precisa também de alguns ajustes, principalmente nessa questão de ele fazer promos. Essa casa divertida dele precisa de fazer algumas coisas mais interessantes do que simplesmente ser ali umas falas aleatórias, infantis ou não, assustadoras ou não. Sempre deixa ali no clima ali o que realmente ele quer dizer. Então, já passou do momento já de ter alguns ajustes, porque tá começando a desgastar um pouco, né?
A própria divisão feminina ali tentaram fazer algumas mudanças, colocaram a Sasha Banks, que sempre tinha que voltar, a própria Bayley mudou de atitude, mas você não vê ainda uma grande rivalidade acontecendo, né? A desafiante hoje da Bayley é a Nikki Cross. Convenhamos, não empolga tanto assim, né? Tá na hora de a gente fazer aquela rivalidade clássica, tipo igual foi Sasha Banks e Charlotte em 2017 no Raw, né? Ou Becky e Charlotte no ano passado. Tá na hora já, sabe? Não sei, talvez fazendo isso com Sasha Banks e Bayley, as duas juntas ali, fazendo um embate duro. Enfim, tem que pensar em algo desse tipo. As duplas têm opções boas também. É só você saber trabalhar ali quem vai ser o verdadeiro desafiante e fazer uma sequência de lutas interessantes entre elas. O New Day fez diversas vezes isso, com o Jimmy J. Uso, com o Cesaro, com o Sheamus. O Braun Strowman finalmente está no show desse SmackDown e até agora não começaram a utilizar o cara com coisas importantes também, né? Beleza, teve lá o negócio com o Tyson Fury, mas e depois disso? É squashar um monte de jobber e entrar no time do SmackDown, não eliminar ninguém no Survivor Series, ter uma eliminação boba. E aí, o que vai acontecer com o Strowman agora? O Strowman não vai ser utilizado em coisas importantes mais? Por que não coloca o Strowman logo para ir atrás do Nakamura? Ou para fazer um embate com algum gigante que tem ali no show? Nem lembro quem pode ter no show aí como gigante. Né? É sempre o Strowman ali sendo só um carinha para levantar show, levantar público. Olha lá, o nosso showman vai lá, ataca algum jobber aleatório, o público fica feliz, né? Nossa, que legal. Sinta essas mãos. E só isso, cara, só isso. Não muda, não toca a fita. Por que ele não enfrenta já o Bray Wyatt agora, acaba com esse Bray Wyatt e ganha o título? Nunca vai ganhar o título, pelo jeito, né? Então cada vez mais enrolando. Ele mesmo deve estar se desgastando já disso, tá ligado? Uma coisa que não muda. Aí o título do Midcard com o Nakamura. Há tempos com o Nakamura. Não muda nunca isso também, sabe? Por mais que ele tenha feito um bom combate no Survivor Series, cara, o reinado tá chato. O Sami Zayn, que poderia ser o melhor campeão, é só o manager do cara. O próprio Sami Zayn, que poderia ser aproveitado no show, poderia ser interessante. Sempre foi um game com potencial, mas nunca mais utilizaram o cara de uma forma decente. E agora virou manager, nem luta mais, cara. Ele nem sequer luta mais, é ridículo isso, é ridículo demais. O Daniel Bryan também aí talvez volte a se encontrar, mas no momento também aí tá de uma forma que, sei lá, tá perdidaço, não sabe se é heel, não sabe se é face, não sabe pra que lado vai. Tá muito perdido também o Daniel Bryan, né? Tá muito confuso o Daniel Bryan, tá na hora de ele se encontrar também, já passou do momento disso. E aí também o investimento em nomes ali que, ok, até tem talento em ring, mas o personagem dele também, pelo amor de Deus, Short G, sabe? Tentando transformar o cara num palhaço. Como que você vai empolgar com um palhaço desse? Mustafa Ali, sabe? E aí você faz um paralelo com o show do Raw. O show do Raw, é óbvio que ele tem vários defeitos, mas dá pra ver que o Paul Heyman, ele sabe trabalhar muito mais do que o pessoal que comanda os shows do SmackDown. Por sinal, pelo que eu sei, a Fox queria o Paul Heyman no shows do SmackDown, né? Antes lá de começar. Mas não deu, ele já tá no Raw. Aí você tem lá o Paul Heyman que, coloca lá Kevin Owens pra receber destaque, AJ Styles, Rey Mysterio, Seth Rollins, tá vendo aí de utilizar o AOP recentemente. E aí, até na questão de utilizar ali storylines um pouco mais bobas, né, mais de novela, o que ele fez? Ele tá utilizando lá o Lashley e o Rusev numa storyline com a Lana, que é besta, mas que tá tendo vários acontecimentos ali que rendem visualizações. Então até nas coisas toscas, ele tá sabendo trabalhar melhor. Do que, por exemplo, no SmackDown, que às vezes as coisas toscas eram o quê? Era o Elias xingando alguém com violão, alguém atacando o Elias e tal, esse tipo de coisa genérica. Aí, ele trabalha o Ricochet, o próprio Carrillo, que ninguém dava nada, começou a trabalhar bem ele, o Randy Orton, vamos ver se ele consegue encontrar o Randy Orton em algum momento. Então nomes mais interessantes fazendo coisas mais interessantes. Essa é a grande diferença pra mim. Os acontecimentos do Raw são coisas que rendem debate, seja ele negativo ou positivo. Do SmackDown nem debate rende. Acontece o show do SmackDown e no dia seguinte o que você tem pra falar de interessante no podcast? Uma ou duas coisas só. No máximo, né? No máximo duas, e olhe lá, às vezes nenhuma, você tem que inventar alguma coisa ali. Tanto que se vocês forem reparar, às vezes que no podcast eu mais entro na kayfabe, faço aquelas brincadeiras, né, de o Corbin é um rei, o Corbin vai ganhar tudo, o Roman Reigns é fracassado, não sei o que. Todas as vezes que eu faço esse tipo de coisa, não, é no SmackDown. Porque no Raw eu tenho do que falar, no SmackDown não tenho, eu tenho que inventar alguma coisa para o pessoal ficar atraído no podcast até o fim. O pessoal gostar, o pessoal achar que o vídeo entretenha o pessoal que assiste, né? Senão não dá, cara. É só você reparar o histórico disso. Então é complicado isso.
Pra mim, o SmackDown ele não engrena por essas razões, cara. É uma política que tem dentro dele há muito tempo, desde do SmackDown Live, depois do primeiro ano ali. Eu não sei, cara, o que acontece. E não dá pra dizer que, mas é porque a WWE sempre quer focar no Raw. Não é isso. Até porque eles foram pra Fox. Eu podia mandar o Raw pra Fox, mandaram o SmackDown pra Fox. Mandaram o Lesnar pra Fox, mandaram o título Universal pra Fox, mandaram o Roman Reigns só pegar a WWE pra Fox. Eles investiram sim no SmackDown. Investiram sim, mas na hora da prática, cara, eu não sei o que acontece. É complicado, é complicado. Então, pra mim não engrena o SmackDown. Vamos ver se começa a engrenar aí no ano que vem. Vamos ver se os nomes que estão lá eles começam a saber utilizar de uma forma ideal. Porque, caramba, nem tendo feito mudança aí no draft, o estilo do show muda, sabe? Complicado demais isso. Mas veremos aí. E pior que eu até ia dizer, mas às vezes chega alguns nomes novos aí, alguns retornos, vai ajudar. Mas, já chegou tanto nome recentemente aí, nem isso, cara. Nem isso, né? Então, eu não sei se a questão são os nomes, eu acho que é só a forma como estão utilizando eles mesmos, as histórias que estão fazendo. Enfim, vamos ver aí em breve se essas coisas aí vão ser alteradas ou não.